Graças a Paz, queridos irmãos, é uma alegria poder estar com vocês nesta manhã, última manhã de domingo deste ano. E eu desafiei alguns a estarem aqui, que eu queria compartilhar algo de alegria. Louva a Deus, porque Deus trouxe os irmãos, mas alguns vieram por outro motivo é Jesus. Amém? Mesmo assentado, como vocês estão, quero convidá-los para a leitura do texto de Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12. Hoje, o propósito é fazer uma síntese das mensagens que eu já comecei a pregar do Sermão do Monte. São os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, serão no total de 30 mensagens. E antes de entrar na mensagem seguinte, que agora Jesus leva os discípulos a pensar no relacionamento fora do testemunho, eu entendi que eu precisava voltar às bem-aventuranças e assim poder fazer com que os irmãos relembrem e comecem no novo ano, quem sabe, acompanhando as mensagens do Sermão do Monte. Amém? Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se juntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhes pertence, o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os de coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, pois uma grande recompensa os espera no céu. Lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Senhor Deus, Pai querido, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, aplique esta palavra ao nosso coração, que a nossa mente, o nosso coração seja cativo ao trono do Senhor Jesus de Nazaré. E não somente aqueles que aqui se encontram, mas aqueles que estarão assistindo essa mensagem pelas redes sociais, como também aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Pai, assim oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus começou o seu ministério, as pessoas vinham a Jesus de todas as regiões. Elas tinham necessidades e elas entendiam que diante de Jesus suas necessidades seriam tratadas. Os leprosos seriam purificados, os enfermos seriam curados, os doentes seriam sarados. Mas essas pessoas estavam focando apenas numa felicidade que tem como resultado bênçãos materiais deste mundo. Queridos irmãos, quantas pessoas vivem na mesma tônica, na mesma procura de saciar suas necessidades pessoais? E diante deste momento, o texto diz que aquelas multidões se juntaram a Jesus em busca de uma felicidade passageira. Então o verso 1 e 2 do texto coletivo diz que Jesus subiu a um monte para poder ensinar. Queridos irmãos, é importante esse momento de Jesus no contexto bíblico, como também no contexto histórico, como também para nós. É como é importante esse momento que Jesus sobe o monte, porque há duas situações no contexto bíblico que Deus usa o monte para trazer o segredo da felicidade. Porque o tema da nossa mensagem é
O segredo da mensagem e da vida próspera estão nas mensagens de Jesus. E quando eu olho, queridos irmãos, as bem-aventuranças, cuja grande ideia é conhecer e praticar as bem-aventuranças, porque ela conduz um caminho de intimidade com Deus, fazendo com que a pessoa possa ter em Cristo a verdadeira felicidade. E voltando então ao texto, Jesus então se ajuntou àquelas multidões para falar a respeito do segredo da felicidade. E é interessante que antes Deus já havia usado um monte, só para que os irmãos possam ter ideia da importância desta mensagem. Por isso que quando eu estava estudando, o Espírito Santo foi muito profundo no meu coração, convide o povo. Imediatamente, obediência, eu fiz vídeos para os diáconos, fiz para o Ministério das Mulheres, dos homens, desafiando a estar aqui, diante da importância do texto e a aplicação prática no nosso dia a dia. Porque no primeiro monte Deus usou Moisés, o povo foi desobediente. É interessante que o povo vivia numa corda bamba, e quando o povo servia ao Senhor, joia. Quando o povo abandonava o Senhor, caía por terra. O resultado final, o povo abandonou o mar e serviu. Então parte do povo foi escravizado pelos assírios e outra parte, aliás, morto pelos assírios e outra parte cativo pelos babilônios. E queridos irmãos, agora novamente Deus usa um monte sem identificá-lo para que ele seja adorado. Que a adoração é em Cristo. E nesse novo monte, Deus traz os princípios éticos pelos quais vai nortear, conduzir, dirigir a nossa vida para que possamos ter a verdadeira felicidade. E esse sermão do monte está estruturado em 3 capítulos, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Aconselho a vocês a estarem lendo esses capítulos, ouvindo esses capítulos, meditando neles. Mas antes de Jesus começar essa trajetória, esse caminho que conduz à intimidade com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, na direção do consolo do Espírito Santo, antes de Jesus mostrar exatamente qual é o meu comportamento diante da sociedade, diante de várias situações que nós estamos envolvendo no dia a dia, Deus traz um caminho de intimidade para com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um caminho de intimidade para estar com Ele. E esse caminho é claro nesse texto, queridos irmãos. Por isso a insistência quanto à importância das bem-aventuranças, que as bem-aventuranças me levam a ter uma intimidade com Jesus Cristo, direcionado pelo Espírito Santo, para a glória do Pai. E olhando então o primeiro versículo, aliás, o primeiro assunto que Jesus traz é a respeito, bem-aventurados os que são pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, pois o reino de Deus lhe pertence. Jesus agora usa a palavra feliz ou felicidade, feliz, no grego a palavra makarios, ele usa uma sequência até o final. São 8 bem-aventuranças, e todas elas Jesus começa com essa mesma palavra, felicidade. E na última bem-aventurança, no capítulo 10, no versículo 10, no versículo 11, onde Jesus repete essa palavra 2 vezes. E o que significa essa palavra felicidade? O que é felicidade nesse texto? Felicidade é o momento em que você tem um encontro real e pessoal com Jesus. É essa felicidade que o texto fala. É a felicidade que extrapola o conhecimento humano. É a felicidade daqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, e vive de acordo com essa felicidade. Esta é a felicidade. Então, quando eu perguntei a vocês o que levou vocês a estarem contagiados com essa felicidade no início do culto, é exatamente a presença de Jesus. É a presença de Jesus que me faz abraçar, conversar, falar, mesmo que o grupo esteja pequeno, mas para mim aqui há milhares de pessoas. Eu falei no grupo que você está retrasado, passado,
Olha, não importa se tem uma ou 1 milhão. Louve a Deus com toda a sua força, com tudo que você tem. Parabéns pelo grupo. Porque isso é o quê? É a felicidade que está no coração de vocês. É a felicidade que nos transforma em viver para a glória de Deus. Essa é a felicidade que Jesus está dizendo. Filhos, o segredo da felicidade está em demonstrar aquilo que Deus fez por você. Então, meu irmão, levanta, cumprimenta, abraça, dê glória a Deus, abençoa o irmão. Porque essa é a felicidade. Agora, queridos irmãos, é interessante essa felicidade que vai nortear, vai conduzir todas as bem-aventuranças. Agora, a primeira: bem-aventurados pobres de espírito. Irmão, a palavra pobre aqui é pobreza, é miséria, é sem recurso de viver, é sem recurso de alimentar, é sem recurso de morar, é sem recurso de estudar, é alguém sem uma identidade, alguém que não é por ele mesmo, mas é do Senhor. E é interessante que a palavra aqui, espírito, significa o nosso espírito, nosso sopro de vida. E aqui Jesus quer nos trazer um ensinamento muito precioso. Ele está dizendo assim, ó: a felicidade não está no seu aspecto externo. A felicidade não está se você tem uma boa saúde, uma boa casa, uma boa estrutura, está sendo bem alimentado. A felicidade não está exatamente isso. Porque essa felicidade é natural, é decorrente daqueles que têm ou não encontro com o Senhor. É a graça natural que é distribuída por todos. Mas o que Jesus está dizendo aqui, se você quer uma felicidade, o qual leva você a ter uma intimidade com Ele, Jesus está dizendo: você precisa ser pobre de espírito. É o contrário. O meu corpo precisa estar bem alimentado, bem cuidado. Entretanto, o meu espírito tem que estar passando por pobreza, por necessidade. Então, quando eu tenho um espírito pobre, quando o meu espírito é pobre, paupérrimo, sem condições nenhuma de reagir, ele só tem um caminho: voltar com o Senhor Jesus. Então, o texto está dizendo assim, em outras palavras: bem-aventurado aqueles que se humilham na presença do Senhor. Bem-aventurado aqueles que se colocam não tem nem coragem de olhar, mas se colocam na presença do Senhor. Pai, eu não sou nada, eu não tenho o que comer, eu não tenho identidade, eu não tenho nada, porque tudo que eu tenho é o Senhor. Pobre de espírito é a compreensão que você é do Senhor. Se humilhou na presença do Senhor, está diante do Senhor. Nada você tem, tudo que você tem é apenas planos inferior, secundário. Agora é interessante a sequência de Jesus. O que diz no verso 4? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Queridos irmãos, chorar aqui é chorar mesmo. Agora imagine o seguinte: você se humilhou na presença do Senhor. Você está sentindo: não tenho nada, meu espírito não tem nada, meu espírito tem sede do Senhor. Aí você chora. Você está chorando por quê? O que evidencia quando você está na presença do Pai? Quando você está em intimidade, o que evidencia? Os nossos pecados. Então, a palavra de Deus: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque os que choram aqui é alguém que diante da presença de Deus reconhece o seu pecado, reconhece que é pecador. Então, meus irmãos, olha a sequência que Jesus nos leva a ver. Primeiramente ele fala: filho, se você se humilhar na minha presença, depender totalmente de ti, eu vou te conduzir. Agora, quando você se humilha na presença de Deus, o que vai evidenciar? Os meus pecados. Porque, queridos irmãos, quanto mais próximo de Deus você se encontra, mais pecador quanto mais próximo de Deus você está, mais pecador você se encontra. Por quê? Porque Deus é puro, Deus é santo. Então a santidade de Deus, quando eu chego mais próximo de Deus, mais pecador me torno, porque mais evidencia os meus pecados. É como aquela pessoa que vai fazer uma limpeza do rosto, apesar de ter feito uma limpeza completa, quando chega no local apropriado, eles colocam uma lente e vê que o corpo está sujo.
Porque quanto mais próximo de Jesus, mais pecador eu sou, porque mais eu conhecia quem realmente eu sou. Aí eu vou chorar. Eu vou chorar, Senhor. Eu vou chorar pelos pecados cometidos. Porque a palavra de Deus disse que disseram que não temos pecado, enganando nós mesmos, na verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é Deus justo para nos purificar e perdoar. E querido, não somente choramos pelos nossos pecados cometidos, mas na presença de Jesus humilhado também nós choramos pelas pessoas que têm um coração endurecido, que não entregaram a sua vida ao Senhor. Nós precisamos também chorar por essas pessoas, chorar também para que Deus tenha misericórdia do momento que o mundo está vivendo. Deus, de maneira especial, usou a leitura, as reflexões, o louvor para nos mostrar algo. E foi colocado o seguinte: olha, não olhe para a situação presente, olha para o futuro. E é interessante, irmãos, nós temos que orar pela situação do Brasil, nós temos que orar pela misericórdia do Senhor diante da situação da nossa nação, dos nossos governantes. Nós não podemos criticar, nós temos que orar, clamar ao Senhor: Senhor, mude essa realidade, como Neemias foi. Neemias queria saber resultado, aliás, Neemias sim. Ele queria saber resultado do problema que o povo estava vivendo em Jerusalém. E ele começa, e ele procura saber, ter notícia. E quando ele tem notícia, ele chora, ele clama, ele pede perdão. Aí depois ele vai diante do rei. Nós precisamos chorar diante do rei Jesus, falar: Senhor Jesus, tenha misericórdia da nossa nação. Senhor Jesus, tenha misericórdia do mundo. Senhor Jesus, tenha misericórdia de Israel. Tenha misericórdia daquilo que está movimentando o mundo. Algo estranho está a acontecer. Por isso, irmãos, temos que fazer isso. Agora, queridos irmãos, entenda o seguinte: quando você se humilha na presença do Senhor, quando você chora pelos seus pecados, o que acontece com você? Você fica manso, tranquilo, leve. É por isso que o verso 5 diz: felizes os humildes, pois herdaram a terra. E aqui então podemos ter que humildade, aqui é mansidão, é ser manso. Agora pensa um pouquinho. Qual o conceito do mundo? O mundo diz que o homem tem que ser forte, tem que ser poderoso, tem que ganhar, tem que negociar de forma certa ou errada, mas tem que avançar. Então há um conceito totalmente diferente do mundo em relação à mansidão, que é o conceito bíblico. Porque no conceito, o mundo é dominado pela força, pelo poder, pela expulsão, pela corrupção, e que o mundo, o manso é fraco. Mas, queridos irmãos, esse não é o conceito bíblico. Mansidão aqui é o homem com autoridade da palavra de Deus, é a mulher com autoridade da palavra de Deus, que na sua mansidão transforma tudo. Observe, por exemplo, a vida de Abraão. Abraão, na sua autoridade, o que ele fez? Ló, filho, escolhe a melhor parte. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Mansidão. Há muitos que querem ganhar pela grosseria. Irmãos, talvez o fruto do Espírito que eu mais preciso trabalhar é o domínio próprio. Eu sou exigente comigo mesmo, mas sou exigente também com aqueles que eu trato. Se eu percebo que alguma coisa não está errada, eu vou prescrever, eu vou caminhar, eu tenho feito isso, vou deixar por escrito. Várias vezes deixei por escrito no mercado, onde eu estou, situações das quais eu não concordo. Mas eu entendi que eu tenho que ser manso. Mesmo que eu não seja, eu tenho que ser, porque os mansos que herdarão a terra. O que José fez, José não pagou mal por mal, mas pagou mal por bem. Ele foi esfolado pelos seus irmãos, mas os abençoou. Podemos ver também no Novo Testamento João Batista, Barnabé e tantos outros homens e mulheres de Deus, porque herdarão a terra. E que eles vão herdar a terra, que é algo muito interessante, porque terra é o local onde nós estamos nos preparando para estar no céu, é o local onde nós estamos sendo observados. Agora é interessante, quando olhamos para essa terra, o que as pessoas falam? Quem são os poderosos desta terra? Talvez os milionários, governantes poderosos, alguns isoladamente exercendo poder e autoridade sobre a sua nação. Esse é o conceito de herdar essa terra, ser o soberano dessa terra.
Mas esta terra está debaixo de quê? Da poderosa mão do Senhor. Deus é soberano e age de forma soberana sobre esta terra. E é o Deus que nós servimos. Por isso a terra pertence aos filhos de Deus. Não para que possamos morar nela eternamente, não. É um local onde nós estamos preparando para o céu. Mas entenda uma coisa: quando você busca o Senhor desta terra, para resolver o problema nesta terra, que pertence a Ele, Deus vai falar: filho, você vai herdar essa terra. Por isso, não olhe para as agressões das pessoas, tenha sabedoria para lidar. Tem perdas? Vai ao Senhor. Fizer errado? Vai ao Senhor. Irmãos, como eu coloquei diante do Senhor situações das quais eu vivi e nós estou vivendo, sabendo que Ele cuida. Agora, queridos irmãos, olha a segurança que Jesus traz. Quando eu me humilho na presença do Senhor, quando eu choro diante dos pecados, quando há mansidão sobre a minha vida, eu quero mais. Mais de Deus, mais de Jesus, mais do Espírito Santo, mais da comunhão, mais da alegria. Irmão, eu sou apaixonado por estar na igreja. E aí vem o quê? Olha o verso 6. Feliz o que tem fome e sede de justiça. Quando eu coloquei o vídeo, eu falei, eu estava na igreja agora e comecei a pensar, só quem tem fome e sede de justiça é que vai. Alguns querem ir, mas não podem, várias situações, mas precisamos ter fome e sede de justiça. O que é justiça aqui, irmão? Retidão. Justiça aqui é a intimidade, é uma vida aprovada por Deus na pessoa de Jesus Cristo. É desejar ardentemente viver os princípios eternos de Deus. Justiça aqui é uma pessoa que quer buscar a face de Deus. E onde você vai buscar a face de Deus? É na comunhão com os irmãos, é na leitura da Bíblia, na oração. Agora, irmãos, como começou isso em nós? Porque hoje nós temos fome e sede de justiça? Porque Deus fez algo de forma sobrenatural. Foi a justiça imputada. O que é justiça imputada? É aquela justiça que atribui a responsabilidade a outro. Por exemplo, sobre mim havia um problema sério, mas a pessoa olha para mim e fala assim: não, o carro não tem como resolver, então eu vou colocar esse problema para outro. Foi o que Jesus fez por nós. O pecado nos separou de Deus. Agora Deus, na sua maravilhosa graça, trouxe Jesus, e sobre Jesus colocou o pecado que estava sobre mim. Agora Jesus assumiu essa responsabilidade. Isso é uma justiça imputada, foi atribuída a outro. Então os meus pecados foram atribuídos sobre Jesus. E agora, pelo ato de misericórdia, diante da incapacidade do homem de chegar a Deus, Deus me leva até a Ele através de Jesus. Aí gera fome e sede. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você começa a ter fome e sede de Jesus. Aí você vai crescendo, você quer ler a Bíblia, você quer buscar mais, você quer estar no culto. Isso é algo constante no início da vida cristã. Mas por que termina? Porque a pessoa deixou de ter fome e sede de justiça. E é interessante, irmãos, que essa justiça imputada me leva à justiça implantada. O que é? É quando essa justiça se enraiza em mim, e eu vou ser agora alguém que vai levar essa justiça a outro. Então, assim como eu recebi do Senhor, eu vou levar. Então, quem fala: Senhor, dá-me fome e sede de justiça, porque Jesus fala que eu vou ser muito feliz. Então, o que é fome e sede de justiça? É eu ter desejo de conhecer mais do Senhor, mais a face do Senhor, estar com o Senhor, caminhar com o Senhor. E aí Deus vai, através de mim, fazer com que outros tenham a mesma fome e sede de justiça. Porque aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Ah, querido irmão, que coisa linda! E agora Deus então nos leva a viver de forma diferente. Porque se eu estou na presença do Senhor, se eu me humilho, eu choro pelos meus pecados, eu sou uma pessoa mansa, eu quero mais de Deus, vai gerar em mim o quê? Misericórdia. Por isso que a palavra de Deus diz: felizes os misericordiosos, que eles receberão misericórdia. Agora é interessante a palavra misericórdia aqui, ela está dentro do contexto de lei. Ou seja, Deus fez várias alianças entre os homens. Deus tem 7 alianças que são alianças principais. Não vou caminhar nelas agora.
homens quebraram essas alianças. Então, misericórdia é a misericórdia que Deus derramou sobre esses homens, mesmo quebrando as alianças. Mas Deus fala que faria uma nova aliança. E essa nova aliança está lá em Jeremias, capítulo 31, 33, dizendo que Deus faria uma nova aliança, e essa aliança seria no coração. E com quem foi essa aliança? Deus diz que foi com Jesus. Então, o que é misericórdia nesse contexto? É a misericórdia de Deus sobre a minha vida, o qual foi alcançado, porque Deus, pela sua misericórdia, fez com que eu fosse alcançado pela maravilhosa graça. Então, essa é a nova aliança. Por isso, o ministério de Jesus foi marcado de amor e misericórdia. Agora que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, precisamos multiplicar essa misericórdia. Que outros também sejam alcançados. Podemos observar que esse comportamento de ajuda ao próximo é nítido na parábola do bom samaritano. Ele foi alcançado pela misericórdia e ele multiplica essa misericórdia. Então, irmãos, você que foi alcançado pela misericórdia, você tem que multiplicar. Como é possível? Ajudando os outros nas suas necessidades, zelando pelo bom nome do irmão. Há muitas pessoas que falam do irmão com maldade. E a palavra condena isso lá em Levíticos 19, 11, Levíticos 10, 23, 1. Nós temos que falar do irmão pelo bom nome do irmão. E outra também, é preciso investir os nossos recursos para suprir a necessidade do outro. Isso é a prática da misericórdia. Mas, queridos irmãos, o que me chama a atenção no texto, tudo isso é importante. É o importante eu ajudar, é o importante eu investir os recursos, é o importante eu zelar pelo bom nome do irmão. Mas o texto diz que a verdadeira misericórdia é quando eu tiro meu irmão do inferno, quando eu tiro meu amigo que está indo para o inferno. Então eu tenho que aplicar a misericórdia. Por isso que levar as pessoas a Cristo é um ato de misericórdia, de obediência, sim. Deus nos deixou a grande comissão, mas precisamos olhar com misericórdia. Se você não olhar com misericórdia para aqueles que estão andando por aí, você não vai falar de Jesus. Da mesma forma, se você não tiver sede e fome de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, você não vai vir à igreja. Você não vai estar em comunhão. Você não vai vir aqui. Então, irmãos, o Sermão do Monte é uma sequência em que Jesus nos mostra o caminho para ter felicidade, de intimidade para com Ele. Eu fiz um desenho, como eu estava estudando, Deus me deu um desenho. Depois vou colocar ali atrás. É um caminho de pedras. E cada pedra é uma banheira de criança. É uma família caminhando em direção a Cristo. Porque em Cristo há o verdadeiro segredo de felicidade. Agora, queridos irmãos, quando agimos com misericórdia, o que acontece conosco? O que acontece conosco? Nosso coração torna-se puro. Porque não tem como ser diferente. Aqueles que praticam a misericórdia compartilham a respeito de Jesus porque têm um coração puro. Aí Jesus fala: bem-aventurados de coração puro, porque verão a Deus. Queridos irmãos, a palavra aqui é um coração limpo, imaculado, tanto na parte de questão cerimonial como também espiritual, sem culpa, inocente, purificado, separado das influências contaminantes do pecado. Por isso que Jesus fala assim: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e as pessoas más tiram coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala que está cheio do coração. Então precisamos ter um coração puro. Ah, pastor, eu posso começar desse caminho? Você não vai ter um coração puro. Tem pessoas que fazem exercício para ter um coração puro. Não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso. O que acontece? Faz tudo de novo aqui. Ah, Senhor, tem misericórdia. Achei que eu não consegui. Porque existe um caminho: se humilhar na presença do Senhor, verso 3, chorar pelos pecados cometidos, verso 4, agir como mansidão, verso 5.
E aí você vai caminhando, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso. Aí sim, os resultados de tudo isso vai ser um coração livre. Porque quantas vezes tomamos decisões, momentos de raiva, de emoções, e cometemos grande erro. Por quê? Gera no coração. Palavra lançada, e agora na internet é complicado. Lançou, não tem jeito. Eu acho que é mais fácil de botar o papel, jogar lá na rua, colher todos os pedacinhos, do que tentar tirar alguma coisa da internet. Alguém sempre baixa e vai. E o diabo é especialista em levantar seu cérebro para isso, causar um momento oportuno contra alguém. Por isso que sempre volta a notícia atrás. Isso acontece por quê? Porque o coração reflete exatamente quem eu sou. Por isso Jesus falou, dá no teu coração. Nós não temos condições de cuidar do nosso coração. Jeremias fala que o nosso coração é maligno, corrupto. Por isso que Deus fala, filho, dá no teu coração. Agora é interessante, irmãos, que lá Jeremias diz assim: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada um devido a recompensa de ações do seu coração. Agora, o coração correto, quais são as ações, caminhando já, correndo aqui, irmão? Primeiramente, queridos irmãos, é a ação corretiva. Se você tem um coração que está duvidoso, segue o caminho, e quando chegar nesse momento, pede perdão, arrependimento, Senhor, perdoa. E como manter o coração? Reconhece a sua incapacidade, renova a sua aliança com Deus, pratique as bem-aventuranças, viva o tempo presente com os olhos no futuro, com os olhos no céu, não nesta terra. Leve a sério a guerra que travamos o espírito contra a carne. Aceite que somente Jesus é o Filho e pela fé receba ou seja conduzido pelo Espírito Santo. Porque aqueles que têm um coração puro verão a Deus. Agora, aqueles irmãos entendam assim, olha como o texto está tratando. Quando eu sou um coração puro, o verso 9 diz o quê? Felizes os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Agora eu já na sequência dizendo, filho, ó, você se humilhou, você chorou por seus pecados, você reconheceu e sobre a mansidão, a misericórdia, o coração puro, limpo. Agora você precisa fazer algo muito especial, ser pacificador. Irmãos, há 3 situações que a Bíblia nos mostra onde podemos promover a paz. Primeiramente, a paz que os homens não desfrutam com Deus. Segundo, a paz que tem que haver entre os irmãos. E terceiro, a paz que a pessoa tem que ter consigo mesmo. É interessante, porque as pessoas não se aproximam de Deus? Porque as pessoas precisam de um pacificador? Porque as pessoas lá fora estão morrendo sem Cristo e salvação? Porque elas precisam de um pacificador. Assim como Jesus foi pacificador entre eu e Deus, Deus agora libera esse ministério. Observe o que diz a palavra de Deus sobre a nossa função como pacificador. E nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Quem? Cristo. Fomos encarregados de reconciliar outros com Ele. Onde está isso? Está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Só vou rapidamente poder. Nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta dos pecados das pessoas. E Ele nos deu a mensagem da reconciliação. Ou seja, Deus me reconciliou com o Pai, agora Deus me deu a mensagem da reconciliação. Mas essa mensagem foi dada para vocês também. Então nós temos a responsabilidade. Você é um pacificador. Você tem que agir assim. Não é questão que eu não sei, não, você tem que fazer. É uma ordem. Ide, pregai, é um imperativo do grego. Então, queridos irmãos, é interessante isso. Por isso que esse seminário que nós vamos colocar logo no site do Ministério logo vai ajudar muito o irmão a cumprir esse papel. E agora, queridos irmãos, então o que eu tenho que fazer como pacificador? Primeiro, ajudar os irmãos em crise. Ou é na igreja que vai ter crise. Você vai ter problema com as pessoas da igreja, não é de fora, é claro. Claro que você vai ter problema lá fora. Mas lá fora você até ameniza. É crente dele, deixa pra lá, tal, você aborrece, faz a denúncia. Pô,
Mas na igreja você está vendo o irmão todo dia, isso vai aquela engrenagem. Então você tem que ser o pacificador. Por que o pacificador age? Como diz a palavra de Deus, Mateus 18, vai a seu irmão, coloca a situação em três peneiras, tudo é verdade, tudo é mentira, tudo é verdade, tudo é mentira. Essa é a posição. E outra questão importante do pacificador, a terceira, pacificar a pessoa consigo mesmo. Quantas pessoas não se perdoam, quantas pessoas não conseguem se ajudar, sempre está vivendo uma autocomiseração, está de mim, eu não consigo, eu não faço, eu não chego, eu estudo, não chego lá, eu compro, não consigo, eu construo, tudo cai, está tudo ruim, Deus esqueceu de mim, tadinho de mim, e começa nessa autocomiseração. Quantos estão vivendo assim? Puxa, eu planejei tanto para 2024, nada deu certo, mas ainda está tendo irmão. Se acerte com Deus, deixa Deus cuidar do tempo presente. Por isso, meus irmãos, é importante isso. Agora, irmãos, a última bem-aventurança me chama muita atenção. Porque Deus fala assim, filho, você é um pacificador. O que o pacificador faz? Vai levar um anel quando é a Jesus. Mas agora Jesus fala assim, mas você vai ser perseguido. Vamos matar você. Vamos falar mal de você. Vamos botar um dedo para você. Olha o que diz o texto. O texto final. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Felizes vocês quando por minha causa sofrerem zombaria, perseguição, mentindo, maldade. Então, querido, o que Jesus está dizendo? A perseguição está vindo. Saiba, preste muita atenção nisso. A perseguição está vindo. Irmãos, vocês querem conhecer que a perseguição veio no site Portas da Terra. Eu estou agora orando pelos pastores que mostram lugares onde há grande perseguição, como também as igrejas. Que a palavra de Deus está dizendo, você é o pacificador, você vai levar a mensagem, mas essa pessoa que você está levando a mensagem vai te perseguir. Algumas vão aceitar, outras vão te perseguir. E essa perseguição está presente em todos os lugares. Agora é interessante, irmãos, olha como Jesus trabalha o verbo de alegria. Até esse presente momento, que Jesus fala assim, felizes, perseguidos, aqui ele está usando o mesmo verbo que ele usou antes. Alegria porque tem Jesus no coração. E depois ele coloca, felizes vocês por minha causa, que somos zombarias, tal. É o mesmo verbo. Agora, quando chega o negócio apertar dele, quando chega a apertar, ele usa dois verbos, alegre-se e exulte. Irmãos, o primeiro verbo, alegre-se, é uma alegria resultado de um relacionamento com Deus. Se você entregou a vida a Cristo, você tem uma alegria sobrenatural de encontro. Mas se você não tiver fome e sede de justiça, se você não humilhar, se você não for manso, se você não viver a misericórdia, se você não buscar isso, você não tem essa segunda alegria. A alegria aqui é algo tremendo, irmãos. É algo assim sobrenatural. Pedro, pastor, eu estou voando. Você tem ideia dessa alegria quando você vem a Efésios e diz que nós somos lugares celestiais de Cristo Jesus. Mas você vê essa alegria? Olha lá em Atos capítulo 7, não leia agora, quando Estevão estava sendo apedrejado, o texto diz que ele olhou para o céu e se alegrou. Por quê? Porque sendo apedrejado, ele viu Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas mais incomodavam os governantes na igreja primitiva eram jogados na arena. Vê lá o livro dos Marcos, eles jogavam esses cristãos na arena. Eles eram queimados para ser luz nos jardins. E depois que eles jogavam o cristão na arena, os leões o devoravam. Mas ele ficava empolgado, como pode? Essa turma está todo mundo sorrindo, todo destruído, mordido aqui, mas há um sorriso, há um brilho nos olhos. Por quê? Porque a grande perseguição leva a pessoa a ver Jesus. É por isso que o texto diz, a segunda palavra significa pular de alegria, transcender e além. Por quê? Essa palavra significa transcende as circunstâncias, porque está ligada ao cumprimento das promessas de Deus, a vida de Messias, a esperança da vida eterna. Jesus teve o cuidado de usar duas
conforme a narrativa de Mateus. Uma palavra dizendo assim: olha, você tem grande alegria, e essa alegria é o relacionamento comigo. E outra coisa, você tem grande alegria porque você tem as promessas de Deus fixadas no seu coração. Interessante que Jesus, ele testifica isso, diz assim aí no texto, ó. Ele lembre-se que os antigos profetas também foram perseguidos. Jesus está dizendo assim: filho, o que aconteceu lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 35, que fala de aqueles que foram torturados, cerrados no meio, mortos. Filho, o que aconteceu lá na igreja primitiva, que eles foram jogados nas arenas. Filho, o que está acontecendo no mundo inteiro, crentes têm sido mortos, destruídos. Eles são testemunha que eu estou cuidando de você. Se alegre, se exalte, comece a pular de alegria, porque independente da situação que estamos vivendo nesse mundo, há um Deus soberano que é de forma soberana sobre este mundo, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. E nós precisamos ver isso, irmão. Para de estar com a cabeça baixa, para de estar olhando para baixo, levanta os seus olhos, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Irmãos, como Deus tem ensinado isso nesse tempo. Como tem sido um tempo não tão especial em situações, mas como eu tenho conseguido olhar para o Senhor e dar essa palavra: vai filho, caminha filho, continua filho. Porque, irmãos, é isso que nos traz as bem-aventuranças. Por isso a palavra de Deus, voltando novamente à leitura do texto, agora que vocês tiveram uma compreensão mais clara, Deus fala assim: bem-aventurado você que se humilha na presença de Deus, reconhecendo a sua total incapacidade, sabendo que você não é nada. Você tem direito nos céus. Os céus pertencem. Bem-aventurado vocês que choram diante dos pecados cometidos, reconhecendo que teu pecado afeta o seu relacionamento com Deus. Deus vai falar assim: filho, eu te perdoo. Ainda que o seu pecado seja terrível como escalar, se tornará branco como a neve. Filho, bem-aventurado você que toma a postura de mansidão. Independente da situação que está vivendo, você está testificando a quem eu sou. Essa terra te pertence. A tua terra te pertence. Irmãos, eu estou estudando, eu abro o meu gabinete, eu olho o meu quintal, eu fico glorificando a Deus. Da forma que eu sonhei há tantos anos atrás, eu queria um lugar onde eu pudesse estar estudando e contemplar a natureza. Deus me deu. Como é lindo saber que Deus nos dá a posse na terra. Entretanto, meu coração não está nessa posse da terra, meu coração na terra celestial. E Deus continua bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Irmãos, como precisamos ter fome e sede de justiça? Porque, queridos irmãos, as pessoas estão deixando de estar na igreja e perdeu essa fome e sede de justiça. Essa justiça foi imputada, chegou a nós através de Jesus Cristo, e ela precisa ser enraizada a nós, para que nós possamos alcançar outros. Por isso ele tem fome e sede de justiça. E com isso, diante de uma aliança maravilhosa que Deus fez através de Jesus Cristo, nós fomos alcançados pela misericórdia dele. E essa misericórdia precisa seguir em frente, alcançando outros. Diante dessa misericórdia, há um coração que foi transformado, um coração puro. E esse coração puro verá a Deus. Há muitas pessoas que têm se enganado e estão enganando a si mesmo. São simpatizantes das coisas de Deus, mas não tiveram encontro real e pessoal com Deus. Elas falam de Deus. Aliás, uma coisa que me preocupa muito, depois eu quero essa palavra à igreja, é sobre Natal. Quantos cartãozinhos que não traziam mensagem de Deus? Perderam a oportunidade. Mas vocês têm um pouco disso, eu vou trazer uma ideia para que aqueles irmãos que tenham capacidade de produzir cartões, para que vocês possam distribuir um arquivo só da igreja, para que as pessoas, ao enviar um cartão, levem a mensagem de salvação, e não a mensagem de Papai Noel. Então nós temos que pensar nisso. Isso traz o quê? Fome e sede de justiça, coração limpo. E aí Deus temos por último, bem-aventurados os pacificadores, os promotores de paz, porque eles serão perseguidos, serão destruídos. Mas nesse momento Deus fala assim: filho, olhe para o futuro.
olhe a esperança da vida eterna e seja um pacificador, porque você está levando muitas pessoas a Cristo. E no momento da perseguição, uma das últimas palavras de Jesus: eu eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Queridos irmãos, daqui a alguns dias iremos romper um novo ano. Saibam que será o ano mais difícil do ponto de vista político e econômico do nosso país. Não se dividam. Sejam cuidadosos com as suas receitas. Antes de fazer um negócio, vá na presença de Deus. Eu preciso de duas coisas para compor o meu cenário que eu estou fazendo. Eu comecei, orei e parei. Comecei, orei e parei. Falei, Deus, eu vou orar mais até romper no final do ano para ver se eu vou colocar esses dois objetos que eu preciso no estudo que eu estou montando. Por quê? Eu preciso ter cuidado diante da situação que estamos vivendo. Entretanto, a situação que estamos vivendo não pode impedir você de avançar, de olhar para o futuro, continuar construindo, continuar comprando, vendendo, vivendo, trabalhando, estudando, crescendo. Continue caminhando, porque há um Deus que nos observa. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz: quer mais, quer fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O Espírito Santo conduz ao irmão aos pés de Cristo, que possa servir ao Senhor Jesus de Nazaré, nosso Rei, Senhor e Salvador, com toda a alegria e juízo do coração. E não tenha medo desse tempo presente. Quando as coisas apertarem, alegrai-vos, exultai, pulai de alegria, porque é um Deus que cuida de ti, cuida da tua família, cuida dos teus negócios, cuida da tua...